Pensei em Caps Lock, o podcast da Publicis. Fala pessoal, eu sou o Leonardo Araújo, diretor de comunicação corporativa aqui da Publicis, e está começando mais um episódio do Pensei em Caps Lock, o podcast da Publicis, um podcast que dá vazão a pensamentos maiúsculos, aqueles pensamentos que empurram a gente para frente. Muitas vezes eles são incômodos, mas eles fazem bem. E quem melhor para representar esses pensamentos do que os próprios colaboradores da Publicis? E hoje eu tenho a honra de trazer uma convidada muito especial, que é a Luísa Oliveira. Fala aí, Lu, tudo bem? Aí, gente, tudo bem? Eu tenho orgulho de participar desse programa, porque eu fui convidada para produzi-lo também, então eu tenho um orgulho duplo de poder responder a entrevista do Léo e saber que eu também faço parte da equipe de produção. Então, eu e a Edivânia agora tomou a frente, mas eu estou na retaguarda ali. A Lu viu esse filho nascer, né, Lu? É muito bom, é muito gostoso, assim, poder entender dos colaboradores da Publicis, a participar, o que eles fazem, quem são eles fora da Publicis, o que eles fazem dentro da Publicis, né? Porque normalmente a gente vê agência de publicidade e a gente acha que a agência de publicidade é só criação, né? Não tem ideia, muitas pessoas acham que é só criação. Não tem ideia da quantidade de gente que trabalha, da quantidade de departamentos que a gente tem, né? Juntos, integrados para fazer, a colocar as campanhas no ar, né? Para rodar na rua. Com certeza. Bom, você já adiantou um pouco da minha primeira pergunta para você, que seria o que você faz na Publicis. Eu tenho a impressão que você trabalha com produção, é isso, Lu? Sim. Eu trabalho com produção, eu sou produtora desde que eu nasci, na verdade, porque eu descobri isso depois em análise, né? Porque eu sou filha de um produtor, né? Então, em casa, eu acompanhava o trabalho do meu pai. Meu pai sempre foi aquela pessoa que explicava, era muito professoral, então ele explicava o que ele fazia e tal. E aí, nessa, eu fui percebendo que eu ia me envolvendo com produção também. Então, eu me envolvendo com produção, desde pequenininha eu já fazia as peças de teatro na escola, as festas. Eu sempre, se meu pai me levava numa peça de teatro, eu queria saber quem tinha pendurado a cortina, como é que a pessoa fazia para abrir aquela cortina sozinha, quem que limpava o palco. Eu queria saber sempre o que estava por trás de tudo, né? É muito interessante isso. E aí eu me tornei produtora. Em me tornando produtora, dentro da Publicis, eu sou parte de um departamento chamado RTV. O departamento de RTV ele tem essa sigla porque significa rádio e televisão. Na verdade, a sigla completa é rádio, televisão e cinema, seria RTVC. E nos dias atuais, ele deve ter um D no final, né? Porque além de rádio, televisão e cinema, a gente também libera peças para as plataformas digitais. Então, o cargo de produção é aquele cara que vai fazer a ideia sair do papel, vai realizar a ideia que foi aprovada. Então, a gente conhece os fornecedores competentes, esses fornecedores são as produtoras são as realizadoras dos comerciais que a gente grava. Né? Eu ia falar filma, porque no passado era filme, a gente fazia com filme, e hoje a gente grava, né? Então, assim, conhecendo os profissionais, a gente sabe quem são as pessoas competentes para fazer cada tipo de produção. Com essas pessoas, a gente negocia valores, negocia prazos e tal, aprova e gerencia, coordena para que tudo que foi prometido para o cliente seja realmente realizado. Então, é um cargo de muita responsabilidade, mas é uma delícia trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com essa área, né? Eu não sei se ficou claro o que eu faço. Ficou claríssimo. Eu ia até comentar para o pessoal abrir os ouvidos aí, deixar os ouvidos bem abertos, que hoje é dia de aula, hein, meu? Hoje aproveitem. E, Lu, bom, eu acho que são mais de 20 anos na área, né? Quantos anos você está na área? 25 anos contados a partir do meu primeiro emprego, né? 25 eu anos. Não conto o estágio que eu fiz antes, né? E como você bem... Estágio, vai dar 30. Vai dar mais ainda.
Eu tenho 50 anos hoje, né? Então, eu comecei a trabalhar com meus 20 e pouquinhos, assim, eu já ia para as produtoras com meu pai, mesmo assistindo, né? Fazendo o trabalho de assistente dele. Então, eu já estava envolvida nessa história antes de começar a trabalhar registrada direitinho, né? Então, quando eu falo para você que tenho 25, é porque eu conto a partir do meu primeiro emprego registrado, né? Mas eu tenho mais que isso. Como você bem pontuou, né? Até o nome do departamento poderia mudar agora, incluir um D ali de digital, né? E aí eu queria perguntar para você como é que você se reinventa aí ao longo desses 25 anos, que eu acredito que a produção que você fazia há 20 anos é bem diferente da produção de hoje, né? Como é que você faz para se manter atualizada? Quais dicas você teria nesse sentido, assim? Então, eu acho que eu sou privilegiada por trabalhar em produção, sabe por quê? Esse departamento, essa parte do trabalho, eu não sei se é comum para os outros departamentos, mas para o meu eu percebo que é. Você não tem como ficar estagnado, porque você está o tempo inteiro em troca, você está o tempo inteiro pesquisando. Você, como jornalista, deve saber como é que é isso, né? Você tem que estar o tempo inteiro pesquisando as tendências, sabendo quem que está rolando, o que está acontecendo de novo, o que ficou velho já, qual que é a linguagem que é legal agora, qual que é a tendência que a gente está seguindo. Então, não tem muito como ficar estagnado, a não ser que a pessoa realmente não tenha o bichinho da produção no sangue, né? Sim. Mas o bichinho da produção no sangue, ele faz você querer mais, querer entender, querer ir atrás de coisas novas, entender como é que funcionou aquele filme que está maravilhoso no cinema, você vai atrás o que eles chamam behind the scenes, que é por trás das cenas, né? Como foi feito, a gente vai atrás de tudo. Então, essa reinvenção, ela acontece meio que por osmose no nosso departamento. Uma outra coisa muito legal na Publicis, esse departamento de produção, ele sempre foi um departamento diverso. Então, tem pessoas de todos os tipos, de todas as idades, de todos os gêneros, de tudo, tem de tudo. Desde o comecinho, desde quando eu comecei, eu estou na Publicis há 8 anos, o departamento era assim e ele permanece assim até hoje. Que legal. Essa troca com a diversidade, ela dá um fresh, sabe? Ela dá uma refrescância na sua vida profissional, que é tão maravilhoso. Isso é tão legal também, né? Porque essa é uma tendência que a Publicis está levando para ela, né? Então, a gente hoje tem outros departamentos diversos e eu acho que as pessoas que vão ter contato com a diversidade, eu não estou falando só de raça, né, da etnia, eu estou falando também de hierarquia, estou falando de posição social, eu estou falando de tudo, né? Identidade de gênero e tal. Esse contato que a gente tem com a diversidade, ele faz você se reinventar, porque você vai aprendendo coisas novas, vai aprendendo maneiras novas de falar, o que você deve falar, o que já não deve mais falar. É muito legal. Assim. Pessoas com realidades diferentes também, né? Exato. Eu acho que elas alimentam você também, né? Exato. Então, respondendo a sua pergunta, eu me reinvento trocando com as pessoas, né? Você está mudo agora para mim, não sei o que aconteceu. Voltei agora, desculpa. Quais as principais diferenças você vê do trabalho do passado, do trabalho de 15, 10 anos atrás, para o trabalho de hoje? Você acha que o digital realmente é a maior mudança? E eu queria saber se você é uma daquelas profissionais mais nostálgicas, se você sente falta do passado, ou se você está curtindo essas mudanças todas na publicidade. Você citou aí a diversidade, né? Hoje em dia a gente vê castings muito diversos nas produções. Como é que você lida com essas duas coisas, assim? No passado, a gente falando de 10, 15 anos, mudou um pouquinho a tecnologia, né? Hoje a gente tem novas tecnologias, no passado coisas que existem hoje não existiam. Então, por exemplo, essa variação de câmeras que a gente tem, 4K, 8K, né? Que é a qualidade da imagem, quanto maior ela for, melhor é a qualidade. O olho humano enxerga, se eu não me engano, se eu falar uma besteira, me perdoe, mas eu acho que o olho humano enxerga 2K. E as câmeras têm a capacidade de captar 8K hoje em dia, né?
Então, tem coisas hoje, a gente tem acesso a tecnologias hoje que estão muito avançadas, comparadas com 10, 15 anos, né? E como eu te disse, né, eu acompanho esse mercado desde que eu nasci, praticamente. Então, essa evolução que a gente teve, ela é absurda, né? Hoje em dia, a gente faz as coisas com mais rapidez, com menos dinheiro, infelizmente, porque se tivesse mais dinheiro ia ficar melhor. Em menos prazo, né? Menos prazo, menos dinheiro e tal. Então, a diferença é essa, assim. Eu acho que a tecnologia, ela vem ao nosso favor, ela favorece a questão de prazo, a questão de grana, e vem mais coisa por aí, né? Vem, não para, né? Web3, né? Web3. Chegando aí, Produção no metaverso, né? Já vai imaginando. Imagina que loucura, né? Eu comecei a estudar sobre isso e tô vendo, tem um amigão meu que toda vez que sai alguma coisa, ele mora em Portugal agora, toda vez que sai alguma coisa ele já me manda para a gente vai trocando informações. Então, assim, a tendência, a gente está hoje num momento, eu acho que estamos hoje ainda num momento de transição. Vem muita coisa por aí, mudando, principalmente na nossa área, né, de comunicação, de publicidade. Mas, respondendo sua pergunta de novo, né, eu acho que o que mudou foi isso. Eu acho que a gente hoje tem um pouco mais de tecnologia, tem uma rapidez muito grande na comunicação, né, na informação, a gente consegue entregar a informação com muito mais rapidez, e isso faz com que os prazos sejam menores, né? Com certeza, com certeza. E em relação a outros tipos de mudanças, não só as mudanças na produção, mas as mudanças na publicidade no geral, como eu falei, você é saudosista, você é nostálgica, ou você tá adorando o que tá rolando, tá adorando o que tá acontecendo? Como você encara o mercado atual? Fala para mim, Lu. Assim, eu tenho que dizer que a pandemia, ela me fez olhar a minha profissão com outros olhos, né? Por conta das mudanças que a gente foi obrigado a fazer para continuar entregando as produções que a gente tinha que entregar. Então, essa coisa de fazer tudo virtualmente, eu sou super a favor. Mas, ao mesmo tempo, o que eu sinto falta é do dia a dia, né? De tomar um café, vamos fazer uma fofoca, você viu o que aconteceu e não sei o quê, vamos almoçar junto, vamos fazer isso. Isso está um pouquinho mais raro de acontecer, né? Agora as coisas estão abrindo novamente e tal, mas eu sinto falta. Falando de saudosismo, eu não sou uma pessoa saudosista, mas eu sinto falta da interação com as pessoas, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu adoro essa coisa da agilidade, sabe? A pessoa tá... tudo ficou mais rápido, né? Que mora em Belo Horizonte, por exemplo. Então, a gente fala com ele como se ele estivesse aqui do meu lado. Então, as coisas... A informação do trabalho flui, as coisas fluem. Mas, ao mesmo tempo, o ônus disso é não estar em contato com as pessoas como a gente estava antes, né? Então, isso me dá saudades, sabe? Pô, pra vocês de produção deve ter sido uma loucura, né, meu? Conduzir a produção de comerciais no remoto. Eu acho que isso já tá voltando ao normal agora, né? Como é que você tá? Graças a Deus. Essa é a parte que para mim foi a mais difícil, porque conhecendo o set de filmagem como eu conheço, eu consigo coordenar o trabalho de uma maneira muito mais ágil se eu estiver lá dentro. Então, eu falo ali com o assistente de direção, a gente na próxima cena já vai fazer isso, já vou antevendo, já estou vendo que não veio o produto, aí eu já estou falando com esse, estou falando com aquele, já estou organizando, já estou fazendo a coisa acontecer. Se eu estou numa janelinha no computador, eu sinto, a primeira vez que eu fiz, eu senti a coceira no corpo de desespero. Então, eu tive uma grande dificuldade de me adaptar com a filmagem remoto, mas ainda bem que isso mudou e a gente já pode voltar ao presencial. Inclusive, você me contou, né, em off, que o seu grande motivador, assim, é ver uma galera muito gigante reunida em prol de algo, assim, né? Na produção isso fica muito latente, né? Com o mesmo objetivo. Muita gente trabalhando para botar uma produção em pé, um filme, um show, uma live, sei lá, né? Na produção isso fica muito latente, né?
Eu sou uma pessoa, e depois de muita análise a gente vai percebendo, né, as coisas, os pontos fortes que a gente tem, né? Como eu te disse, eu sempre gostei de produção e eu tenho fascinação por ver equipe trabalhando, fascinação. E eu te digo por quê, assim, numa equipe, ainda mais num set de filmagem, onde a gente tem, às vezes, 60, 80 profissionais trabalhando ao mesmo tempo, todo mundo tem a mesma importância. Isso, para mim, é utópico, né? Mas isso, para mim, é de encher os olhos de água, assim, sabe? Porque você vê assim, o cara, sei lá, começou a filmagem, o diretor está empolgadão, e ele está empolgadão por quê? Porque ele encontrou o ajudante da filmagem, e o ajudante de filmagem chegou para ele e falou para ele assim, puta, cara, meu filho nasceu, o cara está feliz da vida. Aquela empolgação do cara contagia o diretor do filme e a energia é outra, sabe? Essas coisas que eu já presenciei diversas vezes, elas são tão mágicas, assim, é tão bonito ver a coisa acontecer. Se você vê uma escola de samba, por exemplo, que você vê aquele monte de Pode gente... crer. Aquilo é muito produção, né? Trabalhando. É muito lindo, eu acho maravilhoso, assim, isso é uma coisa que brilha meus olhos, de verdade. Eu vejo um show, produção de show, sabe, aquelas pessoas correndo, vai pra cá, sobe aqui, todo mundo junto, sabe, não tem aquela, meu chefe mandou, sabe? Sim, a gente sim. sabe que a gente está trabalhando. Então, o ajudante, ele sabe qual é a função dele. E ele faz muito bem, entendeu? Está todo mundo ligado. Tem uma hora que a coisa está acontecendo, não sei se você já teve oportunidade de ir num set de filmagem, mas é muito mágico, assim. Sim. Você vê, tem uma hora assim que a coisa está lá, gravando, né? O cara que não tem nada a ver com o negócio, tá todo mundo ligado para saber o que vai rolar. Sei lá, tá tendo, vai ter uma luz ali, a luz, sei lá, queimou. Já tem um cara correndo atrás para arrumar a luz. Então tá todo mundo ali com o mesmo objetivo. Então essa coisa de espírito de equipe que me fascina. Não sei se eu te respondi, mas eu acho que é isso. Respondeu maravilhosamente bem, muito legal. Bom, você resumiu bem o que você faz na Publicis. Você falou bastante da sua área. Eu queria saber quem é a Lu, quem é a Luíse fora da Publicis. Queria que você desse um resuminho. Eu sou uma pessoa muito normal, assim, muito sem graça, acho até. Sou uma mãe. Que bobagem, né? Ninguém é sem graça. Eu sou mãe da Marina, que tem 14 anos, e da Nina, que é uma cachorra, que tem 6 anos. A gente vive juntas, as 3, aqui em casa, e eu sou essa mãe, né? Essa mãe que tem a preocupação, a minha maior preocupação como mãe, o meu maior objetivo como mãe é formar uma pessoa de bem, uma pessoa que seja humana, uma pessoa que seja feliz, né? Uma pessoa que seja justa, honesta, que trabalhe que viva com ética, com integridade. Então eu tenho essas são as minhas preocupações como mãe, né? E ser uma boa mãe também, né? Que não é muito fácil, né? Estar disponível quando a criança precisa, lidar com a adolescência, que é um momento que a criança deixa de ser criança e vai se descolando da mãe. Então lidar com esse desmame também é muito interessante. Eu estou vivendo essa fase agora. Ela está se entendendo as suas particularidades, entendendo a sua individualidade, e eu estou aprendendo e conhecendo essa pessoa que ela está se formando, assim, né? Então, estou passando por esse momento agora. Sou essa mãe. Sou uma pessoa cheia de amigos, amo os meus amigos, eu tenho muita facilidade de fazer amizade, então cada hora eu tenho um amigo novo, vamos sair, vamos almoçar, vamos não sei o quê. Eu sou essa pessoa muito popular e que gosto de estar com as pessoas. A idade me trouxe um recolhimento, né? Então, às vezes, quando eu vejo que eu estou muito quietinha, assim, eu falo, não, deixa eu acionar a minha rede para começar a ativar as minhas amizades, a reativar as minhas amizades. Então, eu sou essa pessoa baladeira. Eu venho de uma família que é muito animada, né? Minha mãe é baiana, meu pai é paulistano. Essa junção fez uma família super feliz.
né? E eu sou feliz, eu tenho essa felicidade, eu gosto de estar entre as pessoas, eu gosto de sair, eu gosto de conversar, de falar com pessoas diferentes, e eu sou alimentada pela diversidade, né? Você falou para mim que você gosta de aproveitar, você procura aproveitar esses momentos que a vida dá, né? E eu acho que muita gente que está ouvindo, a gente também quer tentar aproveitar esses momentos que a vida nos presenteia, mas às vezes não tem tempo ou não consegue arrumar tempo, né? Você teria alguma dica para essa galera, assim, que também quer aproveitar o que a vida dá, mas não está conseguindo? Às vezes não dá tempo, né? Então, assim, dependendo do que a pessoa faz para o trabalho, né? Às vezes o tempo ele é muito escasso, né? E eu percebi isso, eu percebi que eu trabalhava, às vezes, 16 horas, sabe? Porque mesmo chegando em casa, você ainda está respondendo uma coisinha, ainda está fazendo uma coisa. A pandemia, ela trouxe isso para mim, assim, de olhar e falar assim, não, eu vou ter que ser organizada, porque senão eu não vou conseguir trabalhar, eu não tenho pessoas para trocar comigo. Então, eu tenho que ser organizada, eu tenho que seguir uma agenda, eu tenho que entrar nas reuniões, eu tenho que ir para a reunião de escola da minha filha, eu tenho que fazer a comida, eu não tenho empregada, então eu tenho que fazer as tarefas da casa, tenho que atender às necessidades da minha filha. Então, o que eu percebi, que se a gente não se organiza, você acaba perdendo o tempo que você pode se dedicar só para você, por exemplo, que você pode estar ali com a sua namorada, o seu marido, o seu cachorro, seja lá quem for, ou com você mesma, e estar presente naquele lugar, né? Então, eu acho que a dica que eu dou é tentar se organizar. Não é fácil, né? Porque aí o despertador tocou, você tem que levantar. Você tem que levantar, se arrumar, porque você está trabalhando de casa, mas não é porque você está trabalhando de casa, você vai ficar de pijama. Você vai se arrumar. Eu ouço muito o Leandro Carnal falar, né? Eu adoro ele. Ele é muito bom. Ele fala isso. Ele fala que você tem que levantar como se você fosse sair de casa, né? Então, você se arruma, você coloca a roupa de trabalhar, você tem o seu espaço para o seu trabalho, cumpra uma agenda e tenha pausas, faça pausas. Então, assim, sei lá, cada 2 horas trabalhada, faça uns 15 minutos ou 20 minutos de pausa. E nessas pausas, realmente esteja presente, sabe? Não fique respondendo o WhatsApp, não fique respondendo e-mail. Não, vai tomar um chá, vai olhar o céu. Muitas vezes o dia passa e a gente não olha o céu, né? Eu sou mais bicho grilo nesse ponto, sabe? Assim, eu gosto de ter esses momentos de presença, sabe? O acordar é um momento muito importante no meu dia, assim, é um momento que eu converso com os meus antepassados, Sim. Que eu agradeço todos os frutos que eles plantaram e que eu estou colhendo hoje, agradeço por estar viva, agradeço por ter minha filha, por ter a minha família, por ter a minha saúde. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esses rituais para também poder aproveitar a vida e aproveitar o que a vida dá para gente, sabe? Com certeza, que lindo. Cara, eu lembrei que teve uns 2 dias na semana passada que eu falei, cara, eu não vi o sol hoje. E eu vou acatar todos os seus conselhos. Eu queria voltar um pouco para Marina, que eu queria que você falasse como é que foi conciliar a criação dela, né, com a gestão e a condução de uma carreira tão bem sucedida, né? Eu imagino que não tenha sido fácil, mas eu acho que muita gente que está ouvindo a gente também é mãe e quer ouvir algumas dicas de alguém como você, sabe? Eu não conto muito porque eu tenho uma rede de apoio gigante, né? Eu tenho minha mãe e minha irmã que moram no mesmo prédio que eu e que me ajudaram muito. Eu fui casada, e faz uns 5 anos mais ou menos que eu já não estou casada, e o pai da Marina era muito presente, então eu tinha essa rede de apoio quando ela era menor, né? O que me permitia ficar muitas horas fora de casa, o que me permitia viajar bastante e tal. De uns 5 anos para cá, eu me divorciei, então virei mãe solteira, né? Presencial, né? Estando eu e ela juntas, e fui aprendendo a lidar, a ver os horários, a assumir essa responsabilidade dela,
da maternidade, né? Porque até então eu tinha maternidade, mas não era tão presente como sou hoje, né? Eu fui aprendendo, assim, eu acho que cada um sabe o seu jeitinho de fazer, né? No meu caso, é organizando tudo, é tendo horário para as coisas, é antevendo que ela tem uma festa dia 20, então a gente ela tem roupa? Não tem roupa? Então, assim, eu sou muito metódica com essas coisas, eu gosto que ela esteja bem, que ela esteja se sentindo bem, bonita e tal, então vamos organizar, precisa de roupa, precisa de sapato. Ela já está escolhendo profissão já, Lu? Ela gosta de publicidade? Não gosta? Eu acho que ela me diz que vai ser diretora de cinema. Legal. O que eu vejo é que ela está seguindo a mesma trilha que eu e que o meu pai, porque, por exemplo, ela já produz as peças de teatro da escola, ela produziu a festa junina, né? Ela presidiu o comitê da festa junina, ela tem 14 anos, ela cuidou de toda a parte financeira. Eu fiquei muito orgulhosa dela, porque ela teve menos de um mês para colocar a festa junina de pé e estava maravilhosa. Assim, quando terminou, as pessoas não queriam que terminasse a festa, sabe? Então, eu acho que a gente vai ter terceira temporada de produção na família. Viu? Também tô achando. Falando em produção, tô caminhando para o final já, Lu. Eu queria saber de você, se tem alguém nos ouvindo assim e que quer entrar em produção publicitária, você indicaria a área para essa pessoa e por quê? Ou não, né? Não sei. Eu acho que para a pessoa saber se a área de produção é a praia dela, ela tem que se fazer duas perguntas. A primeira, se ela tem o bichinho de produção na veia. Para saber se você tem um bichinho de produção na veia, saber se você é uma pessoa que tem interesse na área, sabe? Se você é aquela pessoa que vai atrás da informação, que você sabe, se não sabe, pergunta, que não tem vergonha de perguntar, que não tem vergonha de aprender coisa nova. Então, essa é a pergunta número um. E a pergunta número 2 que essa pessoa tem que fazer é se ela é boa de lidar com pressão, porque é um departamento que a gente está ali já na boca do funil para colocar a peça no ar. Não pode, às vezes não pode errar, a gente erra, mas tem que saber consertar, né? A gente tem uma equipe bem integrada que a gente consegue consertar os erros, mas trabalhar com pressão. Se você gosta de pressão e é uma pessoa interessada em resolver problemas, sim, a área de produção é uma ótima área para a pessoa trabalhar, né? E trabalhar com leveza, assim, né? Porque você tem que trabalhar com pressão, ser interessado e ser leve. Muito bom, Lu, muito bom. Uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui é o que te faz pensar em Caps Lock, né? E aí eu deixo à vontade para a pessoa responder, pode ser um livro, um filme, um quadro, um museu, sei lá, sua filha, não sei. Qualquer coisa e que você quiser responder, você pode responder. Eu sou movida, sou alimentada por arte, assim. Então, qualquer coisa, qualquer parte da arte, seja um livro, seja um balé, seja um concerto musical, um show e tal, né? Da pandemia para cá, eu comecei a ser uma leitora assídua. Isso foi um benefício muito grande que a pandemia me trouxe, apesar de todas as tragédias que a gente passou, né? Mas foi um benefício muito grande que a pandemia me trouxe. Eu comecei a participar de vários clubes no livro. Isso foram coisas que abriram muito minha cabeça, assim. Então, livro, acho que ler é uma coisa que me faz pensar em Caps Lock. Tenho dicas de livro aqui, fiz uma listinha de livros para quem gosta de ler. Por favor. Os livros que eu li o ano passado que eu amei. Então, os livros são Água de Barrela, da Eliane Alves Cruz, A Palavra que Resta, que é um livro maravilhoso. Eu fiquei super tocada, é uma coisa meio Guimarães Rosa, falando do amor de dois homens no sertão, assim, é muito bonito, é um livro muito, muito bonito, assim, eu fiquei muito tocada com esse livro. O Avesso da Pele, que nós negros temos
obrigação de ler, Torturado e Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, que eu acho que isso também me trouxe essa filosofia da gente viver um momento que nos é dado, sabe, a cada momento e aproveitar esse momento, assim. E agora eu estou lendo A Coragem de Não Agradar, que é um livro meio filosófico, que fala sobre um psicanalista alemão chamado Adler. Muito bom, Lu. Lu, é isso. Queria agradecer novamente. Nem doeu. Eu queria agradecer novamente seu tempo. Você comentou antes da gente começar a gravar como é que era. Vou abrir aqui, que eu não tenho nada de interessante. Alguma coisa assim, né? Não foi. Porra, se isso não é ser interessante, pelo amor de Deus. Que legal. Queria agradecer muito seu papo. Você é referência aqui na Publicis. Você tem algum último recado para a galera que está ouvindo? Olha, gente, eu acho que o recado é: viva um dia de cada vez, intensamente. Acho que esse é o recado que eu tenho para dar hoje. Maravilhosa. Você que está ouvindo, que está assistindo a gente no YouTube, se quiser escrever para a gente com reclamações, elogios, críticas, pode mandar um e-mail para contato@publicis.com.br. E Lu, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a todos que ouviram a gente. Valeu, gente. Valeu, Léo.